Boa noite. Convido todos a aquietarem um pouco o corpo. Convido todos a fazerem uma breve pausa para que possamos criar um ambiente favorável à nossa conversa dessa noite e para criarmos também um ambiente interno favorável às nossas reflexões. Essas pausas, como eu sempre trago aqui, são muito importantes para que criemos o hábito de parar o ritmo intenso do cotidiano, o ritmo intenso das atividades, da nossa vida diária, e possamos começar a desfrutar de interrupções nesse fluxo contínuo, pequenas pausas, que vão favorecer o nosso processo meditativo. Meditar, apesar de ser algo que está em voga na atualidade, continua sendo um desafio para todos nós. Porque muitas vezes parar para aquietar 10, 15, 20 minutos é muito desafiador. Então, essas pausas que sempre nós fazemos no início dos nossos encontros é uma forma de criar o hábito, é uma forma de fazer tornar-se possível esse tempo onde a gente não vai fazer nada, a gente não quer pensar nada, a gente não quer nenhuma atividade motora, a gente quer só quietar. E esse é um treino da habilidade em parar. Parar e se sentir bem porque está parando. Porque nós, que fazemos parte dessa sociedade moderna, temos uma grande dificuldade em parar. Parece que estamos perdendo tempo. Parece que estamos deixando de fazer algo que era muito mais importante. Isso se configura ansiedade. Não, mas eu estou muito bem sem parar. Não é possível. Não é possível. É preciso que a gente recobre, retome aquela velha habilidade de aquietar e a sensação prazerosa que isso nos traz, de assentamento, de quietude. Então eu convido vocês nesse momento a aquietarem um pouco mais o corpo, a relaxarem um pouco mais o tronco. Se você se sentir confortável fechando os olhos, por favor, fique bem à vontade, feche seus olhos. E nesse momento, vamos fazer um breve rastreamento. Vamos observando os ombros, será que dá para relaxar um pouquinho mais? Vamos descontraindo a mandíbula, será que dá para relaxar um pouco mais? Soltando o peso do tronco sobre o assento, arrumando melhor a nossa coluna. E aí, quando a gente chega ao consenso de que, ok, essa é a melhor postura para eu ficar agora, convido vocês a não fazer mais nada. Simplesmente respirar. Respire. Solte suas tensões. Vá sentindo toda a extensão do tronco. Solte-se um pouco mais. As suas mãos unidas em pranamudra próximas ao coração. Vamos inspirar e ao expirar vamos iniciar
o nosso encontro desta noite, vibrando o mantra 1 3 vezes. Que haja paz em nós, que haja paz em todo o planeta, que haja paz entre os seres sencientes, que haja paz em todos os ambientes, em todos os lugares. E aí, devagarzinho abrindo os nossos olhos, tomando hoje o tema, a conversa dessa noite, que é do livro Aulas da Vida. O tema é Aflições Excedentes. Uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Aflições excedentes. Quando a gente pensa nesse tema, pode ser que a gente se diga assim: que aflições excedentes? Pelo amor de Deus, todas as minhas aflições estão na medida do que eu não posso escolher. Todas as minhas aflições, elas acontecem, elas existem, porque não há o que se fazer. Como passar por isso sem ter aflição, sem ter angústia? Nessa mensagem de Emmanuel, ele traz de uma forma muito amorosa que nós, muitos de nós, talvez uma grande maioria, costuma, para além das aflições, para além dos desafios, na verdade ele não fala aflição, para além dos desafios, estar vivo nos traz naturalmente a condição de encarnado ou a condição de estar no ciclo de reencarnações, tendo experiências no corpo material e depois voltando para o plano espiritual, depois voltando para uma experiência no plano material. Esse ciclo naturalmente nos apresenta diversos desafios, porque os desafios são a forma em que nós vamos nos aprimorando no caminho do autoconhecimento. Não faria absolutamente nenhum sentido que nós viéssemos para o plano material, que a gente estivesse aqui, uma família, e fosse tudo perfeito, estivesse morando num paraíso, nada nos incomoda, está tudo bem, está tudo ótimo, então não tem mais o que fazer. Não temos mais por que participar dessa roda de renascimentos. Alcançamos, triunfamos sobre a ignorância e vencemos o nosso maior inimigo, que é a nossa ignorância, as nossas condições equivocadas de se perceber como ser, né? E não faz mais sentido estar nessa roda de renascimentos. Mas enquanto estamos vindo e voltando, vindo e voltando, vindo e voltando, e passando por diversas experiências, com configurações diferentes, em núcleos familiares diferentes, são os desafios que se convertem em aprendizado para que, através dessas delicadezas, não tão delicadas às vezes, nós possamos nos aprimorar, nós possamos fazer aquele polimento em que a pedra bruta se transforma em joia rara pela mão do ourives. Ele vai pulindo, 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 e aquela pedra que era bruta e que talvez estivesse na natureza completamente, sabe? Sem que ninguém desse o valor, vem aquele especialista, olha e diz: nossa, isso aqui é um diamante. Dá um polimento, que é através de um atrito, e se converte numa joia, uma preciosidade. Então, essas vicissitudes, esses desafios que todos nós, em escalas diferentes, vamos passar,
Todos nós vamos passar. Esses desafios fazem parte de um esquema muitíssimo bem elaborado, né? Pelo alto, pelos departamentos reencarnatórios, né? Que planejam em que circunstância cada indivíduo precisa nascer. E nessas circunstâncias também, com que desafio e qual o desafio, qual o aprendizado ele vai precisar fazer contato, porque o objetivo de tudo isso é a iluminação, é a evolução. Então, é uma escola, nós já sabemos disso. E em escola tem lição, também já sabemos disso. Então, Emmanuel traz que, naturalmente, por estar no ciclo de renascimentos, naturalmente, alguns desafios já fazem parte do nosso caminho. E são desafios, muitas vezes, pretéritos de experiências passadas, onde tivemos, talvez, mais dificuldade em lidar com alguns aspectos do nosso campo emocional, com alguma dificuldade muito peculiar de cada um. E aí, nessa encarnação, depois da gente ter tido nossa história estudada pelos especialistas reencarnatórios, de terem traçado e de nós termos escolhido também qual a melhor situação para eu voltar e poder me recursar e poder me corrigir daquela experiência pretérita, aquela coisa do passado que nós chamamos de karma, que é a apresentação no presente de uma história que foi mal resolvida no passado. Então, naturalmente, todos nós temos esses aprendizados que ainda estão, né, acontecendo em função de experiências pretéritas. E aí Emmanuel disse, isso já existe, porque essa é a condição do ser vir a ser mais trabalhado, mais evoluído, um ser mais sensível, mais amoroso, mais compassivo. É o desenvolvimento que se pretende que alcancemos. Mas ele diz que, para além desses desafios oriundos das experiências reencarnatórias, muitos de nós estamos criando no dia a dia, criando no dia a dia aflições excedentes. Ou seja, não precisava ser assim. E ele dá vários exemplos. Não precisava ser assim, não precisava causar tanto dano na gente, não precisava trazer tanta angústia. Então, ele cita isso, que algumas pessoas, né, estão, às vezes, organizadas nas suas vidas, estão com tudo direitinho, com seu trabalho, estão com sua casa, estão tendo uma vida com o alimento necessário, mas estão muitas vezes criando situações problemáticas com o vizinho, situações problemáticas com parentes, às vezes vive na própria casa em pé de guerra, sempre confrontando, afrontando, no queixume, reclamando, e nós sabemos que nossa mente facilmente entra numa situação de estar reclamando. É incrível como é muito mais fácil para a maioria de nós ter queixumes, se lamuriar, do que dizer que nada mais está maravilhoso. Olha, eu vou reclamar de quê? Nada. Deixa quando acontecer uma coisa inevitável, eu ver como eu vou resolver. Mas para que eu vou criar cabelo em ovo? Para que eu vou criar cabelo em pneu careca? Então, esse é um ditado muito popular, mas é isso que a gente faz o tempo todo. Isso que Emmanuel diz no texto. As aflições excedentes são por conta da gente ter se dissociado, se separado da do nosso treino diário em estar com Deus, em reconhecer as benesses de Deus nas nossas vidas, em reconhecer que nós estamos tendo, em reconhecer que muitas vezes até a escassez que estamos experimentando não é um castigo cósmico, não é um karma. É interessante a gente pensar isso, mas
resultado de pensamentos e crenças negativas que nós alimentamos acerca de nós mesmos. Nós criamos muitas aflições excedentes. E como vamos saber se essas aflições são realmente aflições que criamos excedentes ou se são fruto de um karma? A gente precisa se analisar. A gente precisa criar o hábito de se perguntar: o que é que eu estou fazendo, de fato, para sair desse lugar? Em qualquer situação. Em qualquer situação. Às vezes a pessoa reclama: eu estou tão solitário, eu não consigo achar uma criatura que seja uma criatura que habite os meus melhores sonhos, uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil. Meu Deus, meu sonho é ter uma pessoa paciente do meu lado, uma pessoa que tenha um caráter espiritual desenvolvido. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: nós somos assim? Nós somos esse poço de compassividade? Nós somos esse manancial de paciência? Nós somos puro amor? Nós estamos disponíveis para essa doação ao próximo? Porque muitas vezes o nosso sofrimento é porque a gente quer que o outro traga o que nós não queremos ter trabalho de desenvolver em nós. Mas a notícia que não é tão boa é que o universo, ele só devolve o que recebe. Então, para que você, para que eu, para que nós possamos atrair pessoas com essa leveza, com essas qualidades espirituais, psíquicas, nós precisamos estar exercitando, trabalhando e desenvolvendo essas habilidades em nós. Porque não vai acontecer de uma pessoa com todas essas qualidades olhar para mim, olhar para a gente e dizer assim: ah, é o sonho de consumo. Porque os semelhantes se atraem o tempo todo. Então, a gente precisa compreender um pouco a ideia do que é aflição excedente. Se nossa memória, se nosso pensamento, se nosso histórico, se nossas ações, se nossas crenças se movem na ratificação, na ruminação, que é ficar pensando, ficar pensando, ficar pensando e ficar falando: ó vida, ó céus, minha vida está dura, minha vida, que vida horrível, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, oh meu Deus do céu. Isso não vai fazer o milagre acontecer do universo reconfigurar uma energia que você está produzindo, que eu estou produzindo. Porque é uma ressonância. Lembra que um dia eu falei para vocês: toda vez que a gente traz as mãos unidas em Pranam, à frente do coração, e vibra o Om juntos, quando nós vibramos um, nós estamos vibrando uníssono com o universo, o mesmo som da vibração cósmica. Quando eu vibro o Om com intenção de harmonizar a mim, meu campo vibracional, e todo ao entorno, tudo ao entorno, na hora em que eu vibro on com essa intenção, o som que sai da minha boca, ele vai ressoar, ele vai vibrar a mesma vibração do cosmos. E o cosmos devolve a vibração. Não é incomum que mestres que meditam muito, mestres que estão conectados com a energia cósmica, que oram, que estão na observância da qualidade das suas intenções. Não é incomum que esses mestres escutem a vibração do Om o tempo todo. Mesmo quando eles não vibram, eles já estão em sintonia com a vibração cósmica. Então, quando a gente traz as mãos e vibra o Om, o que acontece é que as partículas ao nosso entorno, elas vibram, essas partículas cósmicas. O prana, que é energia vital e energia cósmica, ele vibra, essas partículas vibram e nós produzimos em nós
um pouco da energia produzida no cosmos. O contrário também é real. Quando eu começo a xingar, quando eu começo a esbravejar, quando eu começo a soltar um monte de palavras que vão plasmando ao meu entorno verdadeiras figuras grotescas, é essa energia que eu atraio para mim e a energia de pessoas que estão vibrando dessa mesma forma. Então, quando Emmanuel fala, observe as aflições excedentes, ele pede que tenhamos a responsabilidade de observar a qualidade do que estamos produzindo dentro de nós. Porque da forma com que sai, vai atrair o que está fora. Lembra-se que Jesus disse que o mal não entra pela boca do homem, mas o mal é o que sai da boca do homem. É o que nós produzimos internamente, que ressoa, vai para fora e vai tentando encontrar partículas semelhantes ao que estamos vibrando. E Emmanuel é muito claro dizendo que nós, a maioria de nós, muitas pessoas, para além dos próprios desafios que a vida no cotidiano nos traz, que é da autoobservância, que é o desafio de estar atento, orar e vigiar, que a gente sempre está falando, para além dos desafios que podem estar relacionados à estrutura kármica, porque todos nós tivemos vidas passadas e nenhum de nós foi santo na vida passada, porque se tivesse sido um espírito iluminado não estaria aqui. Então, esses detalhes não muito metabolizados no passado, eles vão estar produzindo resultados no presente, de forma que nós tenhamos a oportunidade de voltar nesse lugar, né, onde a gente vai visitar determinada situação, que não precisa ser idêntica, mas pode ser uma situação em que suscita em nós, em que desperta em nós algumas emoções e algumas necessidades de lidar de novo com determinadas pessoas, com determinadas questões que surgem do passado, tentando polir no presente nossas capacidades e competências. Mas, se para além disso, nós estamos o tempo todo repetindo, ruminando, falando, plasmando lamúrias e reproduzindo um padrão que a gente está vendo que não está dando certo. Tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está dando certo. Se não está melhorando, e esse aspecto da minha vida não melhora, algo precisa mudar. Porque o karma, eu sempre estou dizendo isso, porque quando eu entendi o sentido do karma deixou de ser um problema, passou a ser uma solução. O karma não é algo imutável, catastrófico, denso, pesado, bralino. O karma é a oportunidade de você lidar de novo com determinadas situações barra pessoas, com determinadas crenças, em que, munido de uma experiência diferente, de uma maturidade diferente, porque você já passou por isso, gato escaldado, escaldado como estamos, possamos, através dos nossos recursos espirituais dessa experiência, dessa vida, possamos fazer diferente. É só isso. O karma é uma lembrança de que algo precisa ser melhorado. Tem karmas que são mais densos, tem karmas que são menos densos, vai depender de como foi a experiência pretérita. Então, isso por si só nos vem lembrar a necessidade de estarmos numa roda de renascimento, apurando, provocando um movimento ascendente, porque nós precisamos evoluir, e lidando com aquela experiência pretérita de uma forma mais assertiva, mais positiva agora no presente. Só que, para além disso, às vezes a gente fica vendo muita coisa e fica lamentando e fica se incomodando com coisas que não deveriam estar incomodando mais e fica tentando controlar a gente, a mente adora fazer isso,
ficar controlando o vizinho, controlando o filho, controlando o parente, querendo saber coisas e ruminando sensações desagradáveis, palavras densas, maldosas. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente adorna a nossa experiência com aflições excedentes, que vão roubar a oportunidade da energia que a gente poderia aplicar na retificação de algo real do passado. A gente está completamente colocando toda a nossa energia apagando o fogo de uma situação que não era para ter gerado todo esse estopim, toda essa explosão. Porque é uma coisa que, de fato, muitas vezes nem cabe a gente resolver. Então, essas aflições excedentes, pra gente, porque é muito fácil dizer, não acumule aflição excedente, mas a gente precisa entender a raiz da aflição excedente. As aflições excedentes têm a mesma raiz dos karmas pretéritos, que é a ignorância. Claro, lá atrás, por ignorância, eu fiz mal a algumas pessoas. Hoje, por ignorância, eu fico me envolvendo e criando aflições excedentes, porque eu não estou compreendendo que eu poderia aplicar o meu tempo presente, atual, que é o grande presente de Deus, onde eu posso fazer todas as mudanças que eu quero, mas eu estou completamente sequestrada em ficar ruminando aflições que eu crio na minha mente. Ele usa esse termo, que cria-se na mente, sabe? Se perturbando com coisas que não eram para causar perturbação. E ele ainda diz que algumas aflições excedentes, elas são tão densas que muitas pessoas desencarnam antes do tempo, ou seja, nem conseguem cumprir a missão. Porque Deus, na sua perfeição, faz tudo de forma que a gente tenha todas as oportunidades em tempo e experiência para ser bem-sucedido na experiência reencarnatória. Tudo o que Deus quer é que a gente dê certo. Tudo o que Deus quer é que nós, crianças espirituais, possamos alcançar a maturidade e possamos nos tornar seres cósmicos realizados, saindo da condição de pessoas que solicitam prestação de serviço espiritual para pessoas que prestam serviço espiritual. Esse é um serviço de ascensão. Então, quando nós vamos reencarnar, setores responsáveis pela programação da volta daquele espírito, eles vão estar absolutamente dedicados a encontrar formas de você, eu, de todos nós encontrarmos situações propícias ao nosso desenvolvimento pessoal. Não tem uma. A gente sempre fala assim, parece ter uma ordem, parece ter uma conspiração querendo que a minha. Não tem uma conspiração para o mal. A conspiração de Deus é para o bem. Deus é amor, só amor. Deus não é punição. Deus é perdão. O tempo todo, Deus nos vê como crianças espirituais. O amor dele é tão infinito por nós que ele não cansa de nos mostrar o caminho do amor, o caminho reto, o caminho em busca pelo nosso aprimoramento espiritual. Deus é só amor. Isso é inquestionável. Então, não existe uma conspiração para derrubar ninguém. Se existe alguma conspiração cósmica, é para que a gente se eleve, é para que a gente cresça, é para que a gente deixe de sofrer, é para que a gente desfrute de vitalidade e alegria. Porque é assim que esse pai bom quer ver seus filhos. Mas a nossa mente, quando ela não tem uma disciplina, quando ela não tem uma filosofia que discipline, quando a gente deixa que a mente fique preguiçosa, quando a gente para de estudar, de pensar, de avaliar, de questionar, de se abrir a possibilidade de se perguntar, mas o que é que eu estou fazendo que não está bom e que eu poderia fazer melhor? Quando a gente não tem essa humildade de se colocar também e como aquela criança que ainda está aprendendo, a gente vai criar muitas aflições. E não só para a gente, mas vai criar para o outro. Se o outro não tiver habilidade
de cortar e dizer assim, meu filho, isso é um problema seu, gera-se um problema sistemático numa comunidade inteira. Então, hoje nós temos situações onde uma única pessoa em desarmonia dentro de um ambiente promove a desarmonia do ambiente todo, porque todo o resto também está fluindo com muita facilidade para o campo do outro. Uma pessoa em desassossego pode desassossegar o ambiente inteiro. Se não tiver uma pessoa convicta em oração, uma pessoa que se questione, uma pessoa que elabore, uma pessoa que esteja em oração e vigília, o ambiente se contamina rápido. Então, imagine, pensamos no planeta onde estão existindo tantas desavenças, tantas discórdias, tantas competições por poder, né? Onde nós estamos assistindo doença, morte, pobreza, fome, violência. Se não fizermos o nosso caminho, se não fizermos a nossa jornada de amor, de reflexão, de transformação, não estamos contribuindo com o planeta de uma forma benigna, muito pelo contrário. Estamos lançando mais energia de medo, de violência, de raiva para a órbita, para essa atmosfera. Então, Emmanuel fala que muitas pessoas até abreviam a vida porque infartam, adoecem, desenvolvem sérios problemas porque não conseguem ter uma vida disciplinada, quer seja por comida, quer seja com bebida, quer seja com o que for. O que for em que a gente já não decide quem manda em quem. Porque se eu bebo demais, a bebida me governa. Se eu como demais, a comida me governa. Se eu falo demais, a atividade mental me governa. Se eu estou violenta, a violência já está me governando. Então, é quem governa quem. Não é que a gente não vá fazer contato com as coisas. A gente faz contato com as coisas, mas a gente precisa saber e ter a ordem de dizer quem escolhe o quê. Né? Esse é um trabalho que a gente chama em sânscrito no yoga de brahmacharya. Brahmacharya, né? Comportamento de Brahma, postura de Brahma, que é uma conduta alinhada com o processo espiritual, com uma busca espiritual, com um propósito espiritual. Então, para além da gente saber, eu estou entendendo, é isso, precisa que a gente tome uma atitude e delibere de forma consciente sobre o que realmente é efetivo na minha vida, em que eu preciso fazer e cuidar, e o que são coisas que eu estou criando através de um núcleo que está em mim de carência, de um núcleo de medo, de um núcleo de violência, de um núcleo de indignação. Sempre acho que tem alguém contra mim, que eu não sou amado o suficiente. Então, para isso existem processos e processos terapêuticos que podem ajudar a gente a entender a raiz daquela dor, que quando não olhada e entendida, se transforma num ponto de problema que só tende a crescer. E aí a gente vê comportamentos violentos nas ruas, no trânsito, nos lugares, nos ambientes de trabalho, nas nossas próprias casas. Então é preciso que o que Emmanuel pede em todos os seus textos, é que tenhamos a capacidade de desenvolver a responsabilidade pelos nossos processos, para que não desperdicemos a grande oportunidade que é a vida. Estar encarnado é uma oportunidade única, é uma benesse, é ser muito afortunado poder estar aqui nesse momento. Mas exige também que a gente se comprometa em fazer um caminho de evolução, um caminho de entendimento, né? Somos aprendizes, somos aprendizes, mas a gente não pode ser aprendiz a vida inteira. A vida inteira eu sou uma criança, não, vai ter um momento em que eu preciso me responsabilizar, em que eu preciso tomar responsabilidade do meu caminho, das minhas escolhas e assumir as consequências. Então, o que Emmanuel pede é que a gente consiga
com um olhar de clareza mental, que a gente pode chamar de viveka, em sânscrito, que é discernimento. Um olhar onde você consiga discernir o que de fato é um problema a ser resolvido, a ser trabalhado, uma condição em que você tem e que você precisa olhar para aquilo, porque é algo que tem raízes em um passado ou em algo que você sente no seu corpo. Não, eu realmente tenho dificuldade para ter disciplina para isso, não deve ser dessa vida, mas então vou botar mais energia nisso, vou botar mais atenção, coloco mais atenção naquilo em que eu sei que eu preciso melhorar. E conseguir também discernir que é uma aflição excedente, é uma criação de uma mente que está dispersa, que está perturbada, que está agitada, né? Se criando, vendo coisas onde não existem, colocando situações problemáticas, onde simplesmente você poderia nem sequer gastar seu tempo nem sua energia. Então, é preciso, de fato, que a gente desenvolva a habilidade de se perceber e que se questione o que é que está recorrente na minha vida e que pode ser uma reprodução de um padrão mental, de um padrão emocional, de como eu me sinto perante a mim mesma e como eu me sinto perante o outro, perante a sociedade, perante o mundo. Porque só a gente vai poder mudar. Aí a gente acha que é um karma e fica uma vida inteira esperando que o milagre aconteça. Mas o milagre acontece a partir de uma mudança de comportamento em nós. Não é de fora para de dentro para fora. Então, se tem algo que está acontecendo de forma recidiva e que se configura um problema para você real, problema real, pare e se observe dentro desse contexto, para que você consiga entender e para que a gente consiga decifrar o enigma se eu estou produzindo a própria energia que está me colocando nesse lugar. E aí, se você observar, analisar com humildade, com simplicidade, sem se julgar, não é julgamento. A gente olha para dentro e se deleita e se perdoa. E se perdoa. E aí abre-se as comportas da prosperidade, da alegria, da felicidade e da saúde. Porque nós somos isso tudo. Agora, se a gente tem a crença de que não é nada disso, a gente não vai ser. Eu sempre gosto de citar o filme A Vida é Bela. A Vida é Bela é um filme, acho que a maioria de vocês talvez já tenha assistido, que se passa num campo de concentração nazista e um pai consegue, dentro de um campo de concentração nazista, com todos os horrores, as atrocidades e as truculências que nós já sabemos que aconteceram lá, o pai consegue fazer com que o filho viva num mundo completamente à parte dentro de um campo de concentração. Porque ele cria essa alegria, ele mantém, ele sustenta, e o filho não consegue perceber o que está acontecendo no campo de concentração. Ele não consegue ver os horrores da guerra e da tortura. Ele não consegue ver nem a sombra do homem ignorante machucando seu irmão semelhante. Não consegue, porque a criança ele tem uma infância relativamente boa no lugar mais inóspito e mais improvável de ser feliz. Mas é o ambiente interno que produz o ambiente externo. Esse filme é belíssimo. É o ambiente interno que produz o ambiente externo. Gandhi esteve preso por muitos anos e Gandhi nunca esteve preso. Ele era um homem livre. Então, quando a liberdade está em nós, quando a capacidade de uma mente disciplinada, de uma mente treinada, se revela, não é o que está fora, é sobre o que brota de dentro
e projeta-se para fora. Essa é a mensagem de Emmanuel. Que nós possamos pensar sobre quais são nossas aflições excedentes, para que não fiquemos nos torturando e nos delongando e nos atrasando no processo evolutivo com coisas que não vão mudar nada, que não vão acrescentar, porque inclusive não era nem para a gente estar se atendo a isso. Importante descobrir quais são as aflições excedentes, quais são as criações, as projeções de medo, de angústia, de sofrimento nós produzimos em nós e que por isso sofremos, e o que é que realmente a vida pede que a gente coloque tempo, atenção e dedique a nossa busca pelo caminho da espiritualidade e do nosso, do nosso desenvolvimento pessoal. E assim, nós encerramos o encontro dessa noite. Eu convido vocês mais uma vez a fecharem os olhos e a sentirem a beleza desse espaço interno que nós somos. Feche seus olhos, leve a atenção para dentro. Esse é um momento ideal para que você faça esse rastreamento e se perceba. O que é seu, realmente, e o que é criação de uma mente agitada, com padrões de respostas ao medo, condicionada por um monte de crenças. E como nós podemos mudar isso? A partir do momento que tomamos consciência e criamos uma nova realidade. Então, observe o seu corpo, observe sua respiração. Se deleite com o que você é, com toda a potência que existe em nós, com esse DNA do divino que herdamos. Então, vamos trazer as nossas mãos unidas, vamos inspirar e encerrar o nosso encontro deste dia de hoje, dizendo, confiante, muita paz, muita paz, muita paz. Namastê, fiquem todos em paz e muito obrigada pela atenção dada. Até a próxima.